de hoje veremos dicas para crianças que apresentam anemia falciforme. A anemia falciforme, também conhecida como doença falciforme, acomete as crianças com crises de dor e também prostração, cansaço. A criança com anemia falciforme pode sim apresentar qualidade de vida, chegar na fase adulta, desempenhar funções como trabalho, por exemplo, um casamento. E é por isso que hoje, nesse vídeo, eu trago para você dicas para as crianças com doença falciforme terem mais qualidade de vida. Olá, eu sou a professora bióloga Ellen Santos. Eu apresento mestrado e doutorado em biologia celular e também apresento a doença falciforme tipo SS. E é por isso que eu trago conteúdos aqui para implementar a qualidade de vida de quem tem anemia falciforme. Eu te convido a dar um joinha nesse vídeo se você já faz parte da comunidade do MUB. E se você está chegando aqui pela primeira vez, por gentileza, se inscreva no canal e confira a playlist sobre doença falciforme que temos aqui. As crianças com doença falciforme, quando apresentam o estado febril, precisam ir ao hospital, precisam de uma consulta com um hematologista ou pediatra. Isso porque ela apresenta um risco aumentado de ter infecções. Nesse tópico eu vou voltar daqui a pouquinho. Então, febre precisa ser investigada. E essa investigação vai acontecer mediante consulta médica ou ida ao hospital. Hidratação. É muito importante que a criança se mantenha hidratada em dias de frio, que a gente não costuma beber muita água, em dias de muito calor, que a gente costuma transpirar e perder muita água. Então, faz parte da rotina da criança com doença falciforme tomar um pouco mais de água do que a média que é apresentada para as outras crianças. Sempre ofereça líquidos à sua criança. Por que o líquido é importante? Porque ele ajuda as células dos tecidos a ficarem bem hidratadas, incluindo a hemácia, e isso evita crises de dor. É muito importante a gente saber o porquê das coisas para a gente conseguir ter um comprometimento e cumprir aquela dica. Vá sempre ao hemocentro. Nunca abandone o hemocentro, mesmo que você tenha um plano de saúde e faça o tratamento da criança via plano de saúde com hematologistas que a atendam pelo plano, vá ao hemocentro. As políticas públicas, as pesquisas, as novidades no tratamento, elas chegam primeiro aos hemocentros. A gente observa que os hemocentros são realmente locais que a gente nunca pode se afastar quando tem a doença falciforme. E aí eu te dou uma outra dica, que é tenha o contato do hematologista que conhece a sua criança. Isso porque se você precisar de um atendimento de urgência, você pode oferecer para o médico plantonista o contato do hematologista para ele ligar em caso de dúvida. Não é que ele não vai saber o que fazer, é que existem exames nossos que vão dar muito alterados, mas às vezes é o nosso normal. E quem que vai conhecer o nosso normal é exatamente o nosso hematologista. Então é muito importante que você peça o contato do hematologista que acompanha a sua criança. Outra coisa fundamental é a criança fazer o Doppler transcraniano. Esse exame vai permitir a observação da circulação no cérebro da criança e ele é recomendado anualmente, de preferência, dos 2 anos de idade aos 17 anos de idade. Por quê? O Doppler transcraniano vai dar a noção da possibilidade da criança apresentar entupimento dos vasos sanguíneos do cérebro, causando aí um AVC. Se o Doppler transcraniano mostrar que a criança possivelmente pode ter essa complicação, ela vai ser sempre monitorada, a taxa de hemoglobina S dela vai ser sempre monitorada, ela vai fazer um pouco de sangria, tomar transfusão, para que essa consequência mais drástica não ocorra. O Doppler transcraniano ele é fundamental. Além disso, a farmácia de assistência básica, a pessoa com doença falciforme, ela também está presente na infância. Assim, desde pequenininho, a gente pode tomar
hidroxiureia, que vai prevenir as crises de dor, que ajuda a gente a sair mais rápido dessas crises, que diminui a possibilidade de sequelas, como por exemplo o AVC que eu te disse. Então, a hidroxiureia, ela pode ser administrada a partir de 1 ano de idade e ela é fundamental para que a realidade de qualidade de vida seja presente na vida dessa criança. Além disso, o ácido fólico. Na infância, eu tomava ácido fólico todos os dias, agora eu tomo 3 vezes na semana. O ácido fólico vai ajudar a amadurecer células vermelhas do sangue da criança. E a gente precisa muito disso, porque a gente destrói muito sangue, produz muito sangue, então esse amadurecimento aí, ele é necessário com a ajuda do ácido fólico. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre alimentação na doença falciforme, que eu recomendo fortemente que você veja para entender a importância do ácido fólico um pouco mais a fundo. Além disso, a gente tem para as crianças até aproximadamente 5 anos, a depender, claro, do estado clínico da criança, o uso de penicilina, um antibiótico que pode ser injetável na forma da terrível bezetacil ou oral. Isso porque a criança com doença falciforme tem 400 vezes mais chance de ter uma infecção que as outras crianças. Por isso que você precisa ter muita atenção na febre. A febre é um dos sinais que o corpo está lutando contra a infecção, um dos possíveis sinais caso a criança esteja com infecção. Então tem que ir para o médico. Essa febre pode gerar crise de dor, pode gerar uma destruição mais rápida, uma hemólise mais rápida, uma destruição mais rápida do sangue, tá? Então é necessário tratar como profilaxia, dar aí à criança a penicilina. Crise de dor. Infelizmente, na infância, as crises de dores são mais frequentes. Isso eu te dou certeza. Quando eu era menor, as crises de dores eram mensais, aquelas dores muito fortes. Depois, à medida que eu fui crescendo, isso foi se espaçando. E quando a hidreia entrou na minha vida, a hidroxiureia, né, não é hidreia mais, na verdade, o nome do medicamento agora é Tepeve, mas a hidroxiureia, que é o princípio ativo, quando entrou na minha vida, gente, aconteceu uma revolução. Eu nunca mais tive uma crise álgica, uma crise de dor intensa, a ponto de precisar ser internada. As poucas crises de dores que eu tive foram controladas em casa mesmo. Então, as crises de dores, apesar de serem mais frequentes, elas vão diminuindo. Dentro desse tópico crise de dor, eu tenho 2 dicas muito importantes. Você deu o remédio da criança um pouco mais forte, né, do que, por exemplo, dipirona, ibuprofeno. Esses remédios são fracos para a nossa crise de dor. Você deu o remédio um pouco mais forte. Você esperou 1 hora, a crise de dor não passou, não deixa seu filho, sua filha, sua criança sofrendo. Leva ela pelo menos no postinho de saúde para ela tomar um remédio injetável. Gente, o remédio injetável, ele é milagroso, ele dá um alívio muito mais rápido do que o remédio oral. Às vezes, durante a crise de dor, a gente faz vômito, a gente faz cocô imediatamente quando a crise de dor começa. E, por exemplo, nesse vômito, o medicamento que você deu pode ir embora. Então, é muito importante que a gente perceba o tempo que a gente está esperando aí o medicamento fazer efeito. Deu 1 hora, não fez efeito, leva a criança para ela ter mais alívio e para ela ter hidratação direto na veia. Outra coisa, dentro do tópico crise de dor, se você olhar a barriguinha da criança e perceber que do lado esquerdo, abaixo da costela, está ficando inchado, você está olhando a barriguinha e está vendo que o lado esquerdo está inchando, leve a criança imediatamente para o hospital. Pode acontecer uma coisa na criança que é o seguinte: o baço roubar o nosso sangue, como se fosse um vampiro dentro da gente, e o baço vai ficando mais volumoso. Se isso acontecer, a criança vai ficar pálida mais rápido e você vai ver que a barriguinha vai estar inchando. Leva para o hospital, já liga para o hematologista e avisa que a barriguinha do lado esquerdo está inchando. E como última dica do vídeo, vacinação. É muito importante que o cartão de vacina esteja atualizado, justamente porque o risco de infecção é muito mais alto. E outra coisa, fazem parte das vacinas obrigatórias para criança com doença falciforme, algumas a mais do que para criança que não apresenta doença falciforme. Então, é importante que você cheque
com o hematologista se o cartão de vacina está ok, se a vacinação a mais que a criança com doença falciforme precisa também está ok. Você vai fazer a solicitação dessas vacinas pelo SUS, demora um pouquinho, mas chega, tá? E é muito importante que você fique atento a esse cartão de vacina. No mais, eu desejo que a sua criança seja muito feliz, que ela tenha uma realidade muito melhor do que a nossa, que já passou aí dos 30 anos e que não tinha tanto acesso à informação naquela época. A gente, quando era criança, não tinha ideia, a gente não tinha várias políticas de assistência à pessoa com doença falciforme que hoje a gente vê. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Curta esse vídeo se você está no MUBI comigo por causa da doença falciforme. Compartilhe com aquela mãe que você conheceu e que você quer que escute essas informações. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Eu sou a professora bióloga Ellen Santos. Te vejo terça que vem em mais um vídeo do meu universo biológico. Tchau!